Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Enquanto a gente aguarda aí Copa do Mundo, dia de descanso para as semifinais, hein, galera? Semifinais aí da Copa do Mundo e tá bastante emocionante. 3 vagas para o torneio de candidatos, apenas 4 jogadores agora, tá bem legal. Enquanto isso, a gente vai olhar aqui essa partida entre o Igel e o Renegade. Duas engines violentas, galera. Essa turma aqui tem 3.700 de rating. É um absurdo. A turma tá tudo encostando agora. Virou commodity engine de 3.700, de 3.600. É sério, os caras estão muito fortes. Todos incorporando redes neurais. E vamos dar uma olhada que essa partida aqui ela é muito bacana. O Igel, que tá dominando aqui esse torneio do Chess Championship. Computer Chess Championship, tá dominando aqui o Igel. Vamos ver se o Renegade vai conseguir fazer frente aqui. Quando o Renegade jogou de brancas, essas duas engines empataram nessa mesma abertura. Vamos ver agora como é que vai ser o Renegade de pretas, né? Aqui a gente tem essa abertura maluca aqui, essa variante polonesa bizarra. A bispo em F4, E6, aqui E3, A6 faz a proteção agora aqui do peão que estava atacado. Depois do E3, e agora cavalo de bem D2 segue o desenvolvimento, deixando aqui esse peão móvel, né? Bispo em E7 foi jogado C4 e aqui B4. Aqui acabou a abertura, eles foram forçados a jogar assim até agora, essa foi a experiência, e de brancas empatou quando estava o Renegade. Agora vamos ver o Igel. O Igel segue com bispo D3, preparando aqui para rocar. Todo mundo coloca os reis em segurança. Bispo B7 coloca o bispo na longa diagonal. De casas claras, E4 domina o centro, D6 e agora dama Sedônia. Dominando o centro, preparando aqui, conectando as torres, preparando um forte ataque, né? O ataque tá chegando, galera. E agora, como é que para isso? Cavalo de bem D7 foi jogado e aqui diretamente o lance E5. E agora, atacou o cavalo... E como é que faz aqui nessa situação? Não adianta tomar esse cavalo aqui que o outro repõe. E esse peão vai estar defendido. Não dá para tomar de cavalo. E como é que faz agora com esse cavalo atacado e o peão de H7 atacado? O Renegade segue com o lance cavalo em H5. E agora o peão de H7 está caindo? Não sei. Porque o bispo está atacado. E se você tomar em H7 e o rei vai se mexer e você tirar esse bispo, por exemplo, vai jogar G6 e o seu bispo vai ficar preso. Vamos ver como segue o jogo. Aqui o Igel segue com o lance primeiro, peão toma, ok, atacando aqui o bispo. Temos peão toma, notem que cavalo por F4 não funcionaria muito bem, poderia jogar dessa maneira aqui, com uma boa posição aqui para as brancas. Um peão a mais com uma posição tranquila, né? Poderia seguir dessa maneira já com boa vantagem para as brancas. Por isso o peão toma foi jogado, mantendo o problema. E o Igel, galera, corajosamente segue com o lance bispo por H7, cheque, mentira, rei H8 é forçado, bispo agora tá atacado, vem para E3 e aqui G6. E o bispo ficou preso. E o Igel segue agora com o lance bispo toma, não tem outra escolha para fazer, me passa alguns peões. E o cavalo tá atacado e o peão tá atacado. E por isso dama em E8 segue protegendo o cavalo. E aqui não dama por E6, mas primeiro dama em H6, jogando o rei para casa de G8, para quando capturar o peão esse lance ser com cheque. E aqui torre em F7 cobrindo foi jogado. 4 peões por uma peça, hein? É bastante peão. Vamos ver como é que segue aqui a partida. Torre de A em E1. Colocando algum peso aqui na coluna E. E agora cavalo G7, dama atacada, fica aqui a espreita em H6. Dama em F8 foi jogado e aqui D5 tentando enfraquecer o bispo de casas claras. Mas ao mesmo tempo dá um pouco mais de liberdade para as peças das pretas, que seguem com o lance cavalo em F5 e agora as damas se encaram. Temos aqui dama G6 com cheque, a dama cobre aqui em G7. E agora, galera, o surpreendente... Um monte de troca. O Igel vai querer jogar esse final. Será que é uma boa decisão isso? A partida segue com dama toma. Temos agora torre toma. E aqui cavalo D4. Excelente lance. Aqui um dilema aqui para o Renegade. Será que ele captura aqui o bispo e vai jogar com um par de bispos? Ou será
que ele mas aí ao mesmo tempo esse cavalo pode virar um cavalo monstro? Ou é melhor trocar esse cavalo? O Renegade prefere trocar o cavalo, propor a troca de bispos, vamos trocar os bispos, e aqui o Igel segue propondo a troca de cavalos, e temos a troca de cavalos, e esse final, portanto, maravilhoso, 4 peões por uma peça, A5 foi jogado, temos o lance H3, um lance frio, torre F8, rei H2, aos pouquinhos aqui o Igel vai tentando ativar sua maioria de peões de 3 contra 0 na ala do rei, torre de F em F7, torre E6, ataca o peão, torre E7, propõe trocas. E aqui, se você tomar o peão, você acaba deixando as pretas invadirem, o que pode ser muito perigoso pelo fato das pretas terem os peões aqui na ala da dama, né? Então isso poderia trazer uma complicação. Por isso a partida seguiu com torre de F em E1. E agora temos o lance rei F8. E o problema se agravou, né? Agora é pior ainda tomar aqui o peão com a torre caindo. Por isso a partida segue com torre de 1 e E3, e agora temos trocas, torre toma, e aqui torre D7 protegendo o pioneiro. Rafa, na mesma lógica não daria para jogar o lance torre E7? Aqui já não é tão bom. Torre B6 não tem a outra torre para apoiar, né? Então aqui teria que voltar a torre, seria uma perda de tempo. Por isso, torre D7 foi jogado um lance meio passivo, mas necessário, e agora G4 sem perder tempo. A4, as pretas também têm seus truques. H4 não espera, A3, e depois de peão toma, H5, o Igel dispara esses peões como se não houvesse amanhã. Bispo A6, vai pra cima dessa galera, vai também passar o peão. C5, exclama, o único lance possível foi jogado, e agora o problema de peão toma é que tá caindo aqui o bispo, e mesmo que aqui as pretas tenham alguns peões, no final as brancas têm aqui 3 peões a mais, né? Então não daria para jogar esse final, por isso C5 exclama. A partida segue com o lance bispo C4, atacando os 2 peões, olha a confusão, e agora o único lance possível C6, olha que ideia bacana, jogando a torre para bloquear o peão, e agora a torre por D6 defende esse peão, mas cai o peão de A2, e agora como é que faz? Porque as brancas têm peão passado, aqui tem peão passado, tem 5 peões passados, mas as pretas têm um peão passado bastante avançado, que vai disparar. A partida segue com o lance H6, como se não houvesse amanhã. Bispo B1, segura a casa de H7, abre alas para o peão passar. Torre E6 agora foi jogado. E aqui o que acontece se jogar o lance A2? Não foi jogado A2, mas aqui teria que jogar D6 única. E aqui se promovesse para dama, peão toma. Que loucura, né? Que loucura. E as brancas estão ganhando aqui, porque tem peão passado aqui, tem peão passado a colar. O rei está protegido, não tem cheque, não tem nada. Teria que jogar um dama A6 aqui para controlar aqui a casa de promoção. E aqui teria torre D6 agora, ameaçando o cheque com promoção. E depois de, por exemplo, o bispo, aqui acabou, né? Já não tem mais muito o que jogar. Rei F7, qualquer coisa, a torre chega aqui em D8. E mesmo que aqui as pretas queiram algum tipo de contrajogo, teria o bonito torre F8 aqui, ó. Rafa, mas você tá viajando, as máquinas não pensaram até aí. Pensaram e muito mais, né? Pensaram isso e muito mais. Aqui se tomar, você promove com cheque, e se não tomar, de qualquer maneira você vai promover, e a torre chegou defendendo aqui a posição, né? Cheque, dama rei H3, e aqui acabou o cheque, né? Dama C3, cheque, rei H4, caramba, que loucura, né? E aqui acabou o cheque, dama E1, qualquer coisa, pronto, tá na vez das brancas, as brancas vão ganhar. Por isso que bagunça, galera, por isso esse lance aqui, se eu pudesse exclamar Ramil, a partida segue com rei F7, portanto não dá pra jogar o lance A2. Olha a viagem! E aqui esse super lance D6, galera. Deixando aqui a torre. Não dá para tomar a torre por conta de peão aqui. E depois de A2 eu vou promover? Não vai, porque as brancas promovem com cheque. Olha a bagunça. E aqui, claro, dá para segurar depois a casa de promoção, tanto dominando a longa diagonal, quanto de outras maneiras. E com esses 2 peões avançando aqui, né, de outras maneiras aqui, tem várias maneiras de controlar aqui o avanço do peão, né. Por isso a partida seguiu com torre por peão e agora D7. E essa torre tá caindo de todas as maneiras, mas não tem mais como parar o avanço do peão.
Por isso, torre por E6 foi jogado e agora o peão promove para dama e aqui torre por H6 com cheque. As pretas daqui a pouco também vão disparar o peão, rei G3 e A2. E agora como é que faz aqui? Dama em A5 foi jogado, segurando a casa de promoção. Olha a técnica agora. Temos aqui F4. 2 peões passados e conectados avançam novamente. Temos aqui o lance rei D6 e agora F5 dispara o peão. Olha que loucura. E agora temos esse lance dama C3. Rafa, o que está acontecendo? Não dá para tomar aqui em F5 e depois promover? Parece bom isso. Qual é o problema dessa variante? Dama em A3 com cheque, por incrível que pareça. E aqui começa a existir problema, porque se o rei vier para alguma das casas claras, você vai tomar o peão com cheque e depois vai tomar o bispo. E vai ganhar esse final, rei dama contra rei torre, né? Computadores ganham isso. Entre seres humanos é bem difícil. Humano contra humano talvez dê. Humano contra máquina é bem difícil. Máquina contra máquina ganha. E aqui, sei lá, se tentar alguma outra coisa, de qualquer maneira aqui as brancas acabam conseguindo ou capturar a torre e segurar a promoção, ou capturar o peão com cheque, ou capturar o bispo com cheque. Em alguma das variantes isso vai acontecer. Por isso, o lance jogado foi rei D5 e não bispo por peão. E a partida segue agora com o lance F6, disparando o pioneiro. Mais uma vez, continua existindo o tema do rei exposto, o peão está controlado e outro peão está avançando. Torre F1 tenta parar o peão, mas agora rei H4. Torre F2 foi jogado. Temos o lance rei G5, o rei fica aqui em D6. Lances precisamente calculados, galera. Não vamos entrar aqui nos detalhes das milhões de variantes que existem aqui. Por que torre F2, por que rei D6? Porque senão essa partida não acaba, essa análise não acaba nunca. Vamos só enxergar a beleza e acreditar que isso aqui é difícil. Porque agora deu cheque, legal, vou ganhar a torre, mas calma, vai promover aqui. Então rei E6 foi jogado, não dá pra tomar a torre não. Dama B6 com cheque foi jogado, rei D7, dama em A6, mais uma vez controla a promoção, mas a diferença é que esse peão tá avançando cada vez mais. Torre F1 foi jogado e agora rei H4. Temos aqui torre em F3, rei H5, torre F1 fica repetindo a posição. E nessa posição, o Igel vai pro tudo ou nada, fala, quer saber? Passa essa torre para cá, permite a promoção para dama, e agora são 2 peões a mais por um bispo. E a partida segue com dama B5 com cheque, o rei vem para C7, olha a técnica agora aqui, ó. Olha o que acontece, mais um cheque e o peão dispara. Problema! Tá na vez do Renegade, problema pro Igel aqui, porque agora a dama em F6 foi jogada e o rei aqui tá ameaçado, hein? A partida segue com o peão promovendo pra dama, mas agora o super lance bispo G6 com cheque. E olha a confusão. Porque se dama por G6 tá caindo a dama aqui, vai ficar só com um peão a mais. E se jogar outra coisa, e se jogar rei H6, dá pra empatar. Com o bispo F7, somente esse lance, cheque. Por que somente esse lance? Porque é o lance que faz o bloqueio aqui, ó. Tem que dar esse cheque, faz o bloqueio, nada de capturar a dama aqui não. Se captura a dama, perde a dama. Bispo F7 com cheque, seguido de dama G6, seguido de cheque perpétuo. Se cobrir aqui de dama, acabou, é empate no mesmo momento, né? Você pode simplesmente trocar, tomar essa dama e vai sacrificar aqui o bispo no peão, isso daqui é empate. Que loucura! Por isso, dama toma e dama toma. Galera, eu já vi, não é brincadeira isso, quando eu joguei o Campeonato Brasileiro Amador, teve uma partida que tava numa posição parecida, eu não lembro se era o peão da torre ou se era esse peão, e os caras ficaram até, tipo, 2 da manhã jogando, porque tinha 10 segundos de acréscimo por lance, e cara, é uma loucura. E aí você fala assim, mas tem a regra dos 50 lances, mas o peão tava aqui, aí o peão avança uma casa, renova a regra dos 50 lances, avança de novo, renova a regra dos 50 lances. Cada avanço de peão renova a regra dos 50 lances. Era 2 da manhã, a equipe lá dos árbitros, os caras trabalham pra caramba, e os caras cansadíssimos ali, a partida rolando. Acho que empatou. Galera, é difícil. O que eu quero dizer com isso? Entre seres humanos, é muito difícil ganhar esse final. Por quê? Porque dama dá cheque até amanhã. Vamos ver aqui agora. Eu não vou passar lance a lance, porque se eu falar pra vocês que não chegou nem na metade da partida, vocês vão embora do vídeo. Então eu vou passar bem rápido, tá bom? Vai ser um minutinho aqui pra mostrar o que aconteceu. Mas é uma técnica violenta das brancas, porque tem que conseguir avançar esse peão e depois segurar a bronca.
porque vai levar cheque de todo lado, olha só. Aqui, beleza, as brancas estão tentando de alguma maneira avançar, mas você vê que cada monte de lance para fazer um avanço de peão, e agora é o mais difícil de todos, porque o rei vai tentar sair e leva cheque. É praticamente impossível isso, porque o rei sai e leva cheque. Ah, eu cubro de dama, leva cheque. Ah, agora eu consegui, crava o peão. Crava o peão, não tem como fazer. E agora a dama, você mexe o rei e por aí vai. Quando o rei sai, você vai dando cheque. E qualquer coisa, você crava o peão. Então, olha qual foi a ideia do Igel agora. Ele falou, já que eu vou ficar levando cheque, tive uma ideia. Olha só que genial isso. Olha que genial. Ele vai trazendo o rei aqui para uma situação onde ele vai conseguir... É um cubo mágico violento aqui. Ele consegue, nesse momento, jogar esse dama aqui. E agora não pode mais dar cheque. Porque se der cheque, o rei sai com o contra-cheque e promove na sequência. Então, por exemplo, dama em F1, aqui só para mostrar o drama, rei B4 contra-cheque, o rei sai e você vai promover. Portanto, que jogada genial de trazer o rei para cá e cobrir de dama. Ô Rafa, mas não poderia ter dado outro cheque então para evitar isso? Sei lá, dama G4 aqui com cheque? Tudo bem, ia acabar acontecendo um tema meio parecido aqui. Uma hora ou outra isso podia acabar acontecendo, né? Dama E6, rei C3, a ideia é tentar... É difícil, né? Como vocês estão vendo aqui, realmente é muito, muito complicado. Outras variantes existem e é muito difícil, a verdade é essa. Aqui é uma outra variação, mas só para vocês terem ideia do quão complicado isso é, né? Aqui já deu certo. A partida seguiu aqui com dama C3, dama G5 e agora nós temos o lance dama D4, cai mais um cheque para lá, mais um cheque para cá, dama cobre e agora sim a gente caiu numa posição muito parecida com a análise anterior, que é um lance que dá o cheque e consegue promover e portanto agora sim tem mais um cheque aqui, um cheque lá, mais uma hora você consegue cobrir com contra-cheque. Força aqui a troca das damas, né? Até que foi rápido, né, galera? E eu falei a verdade, tava menos da metade da partida. Acabou aqui no lance 132 aqui. Uma partida épica entre o Igel e a Renegade. Eu gostei muito do tema, do sacrifício ali da peça por 4 peões. Mas pra gente ver no nível máquina, como é difícil isso, né? Porque caiu num final, assim, muito, muito, muito complicado. E agora é palhaçada, né? Vamos botar o relatório aqui do chess.com. Aí dele, deu 88 para Renegade. Deu 88. Essa engine que avaliou é cara de pau. É cara de pau, né? É aquela lá que acabou de começar no mercado de trabalho e tá querendo dar nota pro diretor, né? Não é, rapaz, vai para lá. Agora é o seguinte, meus amigos, partidaça. A gente segue acompanhando também de vez em quando o CCC, mandem partidas, façam sugestões, né, que é um torneio muito bacana de acompanhar. E logo mais, em breve, retomamos com a Copa do Mundo. E outra notícia boa, hein, Magnus Carlsen vai jogar o Campeonato Mundial de Rápidas e Blitz que vai ter agora no final do ano. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!